Olá, futuros servidores em todo o Brasil. Mais uma vez aqui, Valnei Oliveira, professor e advogado, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Sou conhecido como vulgo sucesso no mundo todo. Estou aqui trazendo um vídeo agora sobre o artigo 5º da Constituição Federal, a partir do inciso 4. Se você ainda não assistiu, tem no meu canal do YouTube um outro vídeo do artigo 5º, o caput, a cabeça do artigo, e também o inciso 1, 2 e 3. Estou trabalhando aqui as peculiaridades sobre esse artigo 5º, então muita atenção. Vamos agora a partir do inciso 4, diz assim o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Professor, o que significa esse inciso 4 do artigo 5º? Ele cai muito, ele bomba em concurso público, é bombástico em concurso público. Por quê, professor? Porque manifestação de pensamento, a base aí quando acontece as manifestações é justamente baseado nesse artigo 5º, inciso 4. Regra geral, para você manifestar o seu pensamento, você pode manifestar, é um direito fundamental. Está preconizado no artigo 5º, inciso 4. Aula passada, nós falamos que esses direitos que nós estamos trabalhando aqui no artigo 5º são direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Em outras palavras, não fazer do Estado, prestações negativas do Estado. E aí, quando nós falamos em livre manifestação do pensamento, eu posso manifestar meu pensamento de forma livre. Agora, é proibido o anonimato. E aqui eu quero trazer uma peculiaridade para vocês. O que é? É sobre um tema que surgiu há muito tempo em relação à questão da Marcha da Maconha. Não sei se você viu aí, há um certo tempo, o Supremo Tribunal Federal decidindo sobre a Marcha da Maconha. Por quê? Porque alguns entendiam que a Marcha da Maconha, não poderia ser possível, mas só que o Supremo Tribunal Federal, ele descriminalizou, anote isso aí, tá? Ele descriminalizou a chamada Marcha da Maconha. Por quê? Porque dentro desse contexto, o que ficou preconizado foi que é um direito de manifestação de pensamento, tá? Então, não esqueça que se cair essa questão relacionada à questão da marcha da maconha, o que é a marcha da maconha? É aquele momento em que acontece algumas vezes a manifestação de pensamento com o objetivo o quê? De descriminalizar, no caso aí, o uso do entorpecente, tá? Então, é muito importante esse tema, não esqueça que é possível a marcha da maconha baseado no artigo 5º, inciso 4, baseado no caso aí da liberdade de esse pensamento, tá? Muito bem. Uma outra coisa que é importante também, se tiver, por exemplo, uma marcha, uma reunião, uma manifestação em relação à defesa da legalização do aborto, também não será aí criminosa essa manifestação de pensamento, porque é um direito constitucional preconizado lá no artigo 5º, inciso 4. Agora eu quero trazer uma peculiaridade, anote aí no seu material, tá? Essa liberdade de manifestação de pensamento, ela é uma expressão ampla, mas muito cuidado, ela não é aí absoluta, ela é relativa. Por quê, professor? Porque, por exemplo, não pode ser usado aí a manifestação de pensamento, por exemplo, para atribuir, por exemplo, uma manifestação de pensamento em relação a discurso de ódio. Falou em discurso de ódio, já estará ferindo aí, não é preconizado pelo artigo 5º e pelo inciso 4, tá bom? É interessante nós termos ideia também que foi um tema recorrente em concurso público e que pode cair na sua prova e que foi também discussão aí em relação ainda ao artigo 5º, inciso 4, é o quê? É sobre a situação relacionada quando se trata do tema de documentos apócrifos ou documentos anônimos. Eles podem ser utilizados para iniciar o inquérito policial. Você que vai fazer concurso para a Polícia Civil em todo o Brasil ou Polícia Federal, é muito forte esse tema.
Documentos anônimos ou documentos apócrifos, eles podem ser utilizados aí para iniciar o inquérito policial? Muita cautela. Por quê? Porque o que acontece? Os documentos anônimos em si, também chamado de peças apócrifas, ou também conhecida como escritos anônimos, é interessante por quê? Porque em regra, esses documentos anônimos, essas peças apócrifas, elas não podem ser incorporados formalmente ao processo. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Ou seja, em outras palavras, tem um tema também, denúncia anônima. Professor, a denúncia anônima, pode um delegado de polícia instaurar o inquérito policial baseado tão somente na denúncia anônima? Bem, a denúncia anônima, o que vai acontecer? Vai fazer com que aquela autoridade policial venha em busca de indícios de autoria e materialidade da infração penal. Aí sim, tendo indícios de autoria e materialidade da infração penal, aí ele poderá instaurar o inquérito policial, tá? Então, regra geral, por denúncia anônima, tá? É vedado, regra geral, no caso, um inquérito policial ser determinado baseado tão somente em denúncia anônima. Agora eu quero trazer aqui algo muito importante também. O que é, professor? Existe uma possibilidade, já até julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em relação a um documento apócrifo, ou seja, um documento anônimo, uma peça apócrifa, ser possível, através desse documento, já dar início ao inquérito policial. Um exemplo, um bilhete anônimo, por exemplo, em um sequestro. Há um sequestro em andamento e deixar um bilhete anônimo nesse sequestro em andamento. Então não tenha dúvida que aí, com essa peça apócrifa, com esse documento anônimo, é possível já instaurar o inquérito policial tão somente, tá? Então muita atenção para esses temas do artigo 5º, inciso 4, que ele é recorrente. Vamos agora para o artigo 5º, inciso 5. O que fala o inciso 5 do artigo 5º? Ele fala o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Marque essa parte. O direito de resposta, ele existe, só que ele tem que ser proporcional ao agravo. Isto independente, ou seja, além da indenização por dano material, por dano moral ou por dano à imagem. Então, por exemplo, você está aí assistindo esse vídeo e tal, digamos que você coloca um bom comentário, eu gostei, pessoal, ou não gostei, é um direito que você tem de manifestação de pensamento, sem problema nenhum, mas aí o segredo é, de repente, dentro desses comentários, você faz algum comentário que venha denegrir minha imagem, e aí eu posso, tá? Posso, aí digamos, vamos reportar melhor, digamos que você está num programa de reportagem, está ali num programa televisivo, e você fala, olha, inclusive eu sigo o canal do Valnei Oliveira e tal, aí eu estou ouvindo, tranquilo, mas eu não gosto muito da aula dele, porque não acho muito didática, sem problema, mas a partir do momento ali você começa a falar mal, a me criticar, a proferir palavras contra a minha honra, contra a minha imagem, e assim por diante. Eu tenho direito de resposta, é o que diz o artigo 5º, inciso 5, é assegurado para mim o direito de resposta. Detalhe, quando eu for neste mesmo canal televisivo e for dar a minha resposta, tem que ser proporcional ao agravo, ou seja, eu não posso chegar lá, o que é? Eu vou chegar lá e vou justificar os tópicos que eu acho importante que você falou e que denegriu uma imagem e tudo, mas eu já não posso proferir palavras para lhe acusar, para lhe caluniar, ou lhe injuriar, ou lhe difamar, porque eu também poderia responder. Tá? E é interessante que isso é independentemente da indenização por dano material, por dano moral ou por dano à imagem. Tá? Então, geralmente cai em concurso dizendo que se for dado o direito de resposta, não será possível o direito à indenização por dano moral, material, não. São coisas independentes. Se eu quiser, eu vou e peço o direito de resposta. Se eu assim não quiser, basta tão somente o direito à indenização, possível indenização, dano moral, material e dano à imagem, tá bom? E é interessante nós entendermos que nós falamos na aula passada, que o artigo 5º ele trata dos direitos fundamentais, mas o caput a cabeça do artigo 5º ele diz que quem são os titulares de direitos fundamentais? Os
brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele estendeu a titularidade desses direitos fundamentais. Então, também tem direito fundamental a pessoa jurídica, lembra? Também tem direito fundamental quem, professor? O brasileiro ou o estrangeiro em trânsito no Brasil. E também tem direito fundamental garantido quem, professor? Também tem direito fundamental garantido dentro desse contexto aí ao embrião no ventre materno. Por que eu estou trazendo à baila essa informação? Porque nós temos que entender que o direito de resposta preconizado aqui no artigo 5º, inciso 5, ele também se aplica, tanto se aplica às pessoas naturais, ou seja, tanto se aplica à pessoa física, a mim, a você, como se aplica também às pessoas jurídicas, tá? Então, se você eventualmente está muito nervoso, muito chateado, vou aqui criticar essa empresa, você poderá ser processado se você causar dano moral, dano material, dano à imagem a essa pessoa jurídica, tá? Você poderá ser processado dentro desse contexto. Uma pergunta que não quer calar, professor, essas indenizações que fala do artigo 5º, inciso 5, podem ou não podem se acumular? Podem ou não ser cumuláveis? Perfeito. A indenização moral, a imagem e a material podem se acumular sem problema nenhum. É possível peticionar se assim for comprovado. Perfeito? Muito bem. Então vamos para o inciso 6. O artigo 5º, inciso 6, ele fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, marque essa parte, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Por que eu quero que você marque na forma da lei? Porque o examinador ele pode colocar, o direito à liberdade de consciência e de crença é um direito absoluto, não tendo nenhum tipo de limitação. Não. Há uma limitação, por quê? Porque eu tenho o direito de expressar minha liberdade de consciência e de crença, né? Ali eu tenho direito à proteção dos meus locais de culto e das liturgias, só que a liturgia é aquilo que acontece naquele trâmite, todo aquele ritual que acontece ali no culto religioso. Agora, o grande segredo é que eu tenho esse direito, só que o grande segredo é que você não pode esquecer, é que tem que ser na forma da lei. Então, se existe uma lei que preconiza, por exemplo, horários de culto, ou mesmo a altura do som daquela reunião, vai ter que obedecer às legislações preconizadas, tá? Não é um direito absoluto, é um direito relativo. Temos ainda o inciso 7. O inciso 7 do artigo 5º fala que é assegurado, mais uma vez, marque, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militar e internação coletiva. Mais um exemplo que nós temos aí de quê? De um direito relativo. Não temos regra geral de direito absoluto, eles são relativos. Então, quer dizer, por exemplo, numa época agora que a gente estava vivendo, estamos vivendo em pandemia, está sendo aí restrito o direito de fazer, no caso, assistência religiosa, porque é uma razão de questões sanitárias. Se tivéssemos uma questão de guerra, também poderia ser restrito esse direito.